queridos? Boa noite. Tudo bom com vocês? Quem está feliz com Jesus? Diga amém. 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 Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui adorando e louvando o nosso Mestre Jesus querido, aquele que está ao nosso lado o tempo todo e que tem muitas promessas. Essa semana nós continuaremos abordando esse assunto sobre promessa. A Ju não colocou o tema, mas nós estamos ainda no tema sobre promessa. E eu nem vou perguntar mais quem tem promessa aqui, porque o pastor já perguntou. Todos nós temos promessa, amém? 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 Todos nós temos promessa. Eu quero fazer uma oração junto com a igreja. Pai, diante de Ti nós estamos, Senhor, e queremos primeiramente agradecer por todas as promessas que Tu tem em nossas vidas, por todas as promessas que Tu tem para a Tua igreja, para cada um de nós que estamos aqui. Senhor, nós queremos Te agradecer por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e aprender mais de Ti, Jesus, que cuida de nós com tanto carinho, com tanto amor. Oh Senhor, nós Te louvamos, Jesus, Te louvamos e Te agradecemos pela Sua misericórdia e pelo Seu cuidado, em nome de Jesus, amém e amém. Amada igreja, pode se sentar. Como o tema é sobre promessa, eu não posso deixar de contar um testemunho bem antigo. Um testemunho sobre a vida do meu pai. O meu pai, ele tinha, há 30 anos antes dele falecer, há 30 anos não, há 40 anos antes dele morrer, ele descobriu que ele estava com 30% do pulmão dele. E o médico praticamente deu um diagnóstico de morte breve. Mas ele sempre contou para nós que ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele, que ele ia enxergar, que ele ia conhecer e que ele ia viver junto com a 4ª geração dele. E quando nasceu o filho, o neto, a bisneta, a filha da bisneta, que foi a 4ª geração dele, eu me lembro até hoje o dia que meu pai recebeu a notícia da gravidez. Ele chorou que nem criança e falou: bem, eu lembrei de uma promessa que Deus fez na minha vida há muitos anos atrás, que era que eu ia conhecer a minha 4ª geração. Eu falei: glória a Deus por isso. E a outra promessa que Deus tinha na vida do meu pai, porque todos nós fomos criados no Evangelho, e todos nós, os 15 filhos, num determinado tempo da vida, todos nós distanciamos do caminho do Senhor. Todos nós. E meu pai, ele não aceitou isso, foi buscar em Deus, e ele teve uma promessa do Senhor, que todos os filhos dele iam estar na igreja, voltar para os pés do Senhor. Quando eu lembrei dessa promessa que Deus fez na vida do meu pai já tinha o Senhor Jesus já tinha colhido meu pai. Mas eu lembrei e falei: Jesus amado, que Deus maravilhoso. E assim é com nós. Nós temos promessa que Deus dá na vida da gente, que acontece bem rapidinho. Mas nós temos promessa que, faz tempo que Deus falou. Só que quem conhece o tempo, quem conhece o prazo e o melhor momento da promessa ser colhida, ser acontecida na nossa vida, não é nós, é Deus. Ele sabe a melhor hora. Às vezes a gente fica assim: Senhor, cobrando, mas aquela promessa, só que não é o tempo muitas das vezes, não é mesmo? Eu quero ler com a igreja Eu meditei a palavra do Senhor no livro de Isaías. O livro de Isaías
É como se fosse uma biblinha dentro da Bíblia grande. Porque a Bíblia toda tem 66 livros. E o livro de Isaías também tem 66 capítulos. No Velho Testamento a gente vê um Deus implacável. No Novo Testamento a gente vê um Deus amoroso. A gente consegue enxergar através de Jesus um Deus compassível, um Deus longânimo. Não que o do Velho Testamento não seja um Deus de misericórdia. É tão de misericórdia que fez uma promessa que ia trazer o seu filho e trouxe. Isaías, o profeta messiânico, profetizou da vinda de Jesus. Demorou um pouquinho, uns falam 400 anos, 450, eu já vi falar até em 700 anos, não importa, demorou um pouquinho, mas a profecia foi falada pelo profeta Isaías e aconteceu. Hoje nós temos a certeza que o caminho, a verdade e a vida está aqui entre nós, por causa dessa profecia de Isaías. Amém? As promessas de Deus são profundas e poderosas, impactantes, não apenas ao indivíduo que recebe, mas às gerações inteiras. A promessa que Deus fez na vida do meu pai reflete na minha vida, que reflete na vida da Letícia. Hoje nós vimos o testemunho dela e eu glorifiquei a Deus, esse Deus maravilhoso. Eu falei bem assim, vai passando de geração em geração. Você tem uma promessa, você está passando por tribulações e dificuldades, e muitas vezes a fé se abala. Saiba que você tem uma promessa, e essa não é só para você. Quantos de nós aqui, levante sua mão se você já falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Isso é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Recebe aí em nome de Jesus. Elas são um lembrete de amor eterno de Deus e os seus planos superior para nós. Em Isaías 43, do 1 ao 3, vemos a promessa de proteção e presença divina, um farol de esperança em tempos de incerteza. Essa promessa não é apenas uma declaração vaga, mas é um compromisso ativo de Deus em nós, a nos guiar e proteger. Esse tema é ecoado em várias passagens da Bíblia, demonstrando que, embora nossos pensamentos sejam limitados e finitos, o de Deus são infinitamente maiores e abrangentes, como está escrito em Isaías 55:9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Glória a Deus! Essa passagem nos convida a confiar na sabedoria divina, mesmo quando não compreendemos o caminho de Deus, que nos leva a trilhar um caminho. É um convite à humildade e à fé, reconhecendo que a perspectiva de Deus transcende a nossa compreensão limitada. Os pensamentos de Deus são bem maiores que os nossos. Bem maiores. E quantas vezes a gente limita, a gente, diante de uma adversidade, esquecemos da promessa de Deus. E já foi falado aqui nas quartas que quem tem promessa não morre. Não morre. Não morre.
Se você morrer, alcança no seu filho. Mas a promessa de Deus, ela não morre, jamais. E a palavra dele é infinitamente mais poderosa e eterna sobre a nossa vida. E ele nos dá essa promessa para manter a nossa fé. Eu quero ler com a igreja Isaías 43, 3 versículos apenas, do 1 ao 3. E no 3 a gente vai só na primeira fase. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, ele não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quanta promessa! Não temas, eu sou contigo, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Antes mesmo de você nascer, eu já tenho uma promessa eterna para contigo. E uma promessa que faz parte do meu plano, diz o Senhor. Você faz parte do plano de Deus. Você faz parte de uma promessa grande, que é o projeto do Senhor. E quantas vezes a gente gasta energia, desperdiça energia, e esquecemos da nossa fé. Gastamos energia com dificuldades, com problemas, com as águas que quer nos cobrir, com o fogo que muitas vezes quer nos queimar. Quantas vezes gastamos energia e esquecemos da promessa? É por isso que nós estamos aqui hoje. O Senhor quer renovar a nossa fé, para nós estarmos atentos e ligados, sempre, e lembrando todos os dias da nossa promessa. Lembrando todos os dias que nós temos uma promessa. Essa promessa é um testemunho de que Deus nos acompanha em todas as adversidades. Não só um observador distante. Ele não está lá distante observando você, não. Nós acabamos de ler agora que Ele te conhece pelo seu nome. Vocês querem saber de uma coisa? Deus, Ele tem total intimidade conosco. Ele conhece o nosso andar, o nosso falar, o nosso levantar, o nosso deitar. Conhece o nosso nome, o nosso trejeito. Quanta intimidade! E Ele quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Conhecemos através da palavra dEle, através da oração, através da meditação da palavra, através do jejum. Ele quer que nós se achegamos a Ele e conhecemos Ele na intimidade, a ponto de a adversidade vir e parecer que você não vai aguentar, mas falar: não, eu tenho uma promessa. Eu sei que o que eu estou passando não é para a minha morte, é para a minha vitória, porque eu tenho uma promessa. E o Senhor, Ele renova a minha promessa a cada dia. E é feito Paulo. É feito Paulo não, é feito Pedro, quando estava naquele barco. Vamos dar um exemplo de fé aqui dentro de uma água.
Pedro, quando estava naquele barco, e ele enxergou Jesus e falou: Senhor, eu posso ir ter contigo? Que ousadia, que fé. E o Senhor falou: vem. E Pedro, o que ele fez? Ele desceu as águas e começou a andar. É essa fé que Deus quer que nós tenhamos hoje. Eu não vou afundar porque eu tenho uma promessa. E eu estou cumprindo uma ordem de Jesus Cristo. Nada vai me abalar. Vento nenhum vai me abalar. Precisamos ter o quê? O que Jesus fala para nós através dessa palavra de Pedro? Foco. Foco em mim. Foco em mim. Você saiu da sua casa triste. Você saiu da sua casa arrasado. Talvez um problema de doença. Talvez uma dificuldade, um cansaço. Eu não sei o que é. Não importa o que seja. Foque em mim. E venha. Coloque o seu pé sobre as águas. E enxergue a promessa que eu tenho sobre a sua vida. Toque em mim. E venha. Pisa. Venha sobre as águas. E ande. Ande. Vai vir o vento. Vai vir a brisa. Mas não tira o foco. Não tira o foco de Jesus. Não tira o foco de Jesus. É o foco de Jesus que vai fazer com que a gente lembre das nossas promessas todos os dias. Todos os dias. Meu pai, quando a gente chegava na casa dele desviado da casa do Senhor, meu pai, a gente não encontrava ele com uma cara triste. Ele sempre tinha uma palavra de Deus para nós. Ele sempre tratou a gente como filho dele e como filho de Deus. E ele sempre falava para mim: eu tenho uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus vai alcançar a vida de vocês. Vocês tiraram o foco, mas eu não. Olha a importância de vocês não tirar o foco. Nem de Jesus, nem da promessa. É o foco em Jesus que vai permanecer, que vai te ajudar a permanecer firme nas promessas. Tem um louvor da minha época que fala: firme nas promessas. Firme nas promessas de Jesus. Eu lembrei aqui da época do pastor Eduardo. O pastor Eduardo cantava esse louvor lá na igreja. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar firmes nas promessas de Jesus. Eu quero falar com vocês uma fé inabalável. Agora a gente falou sobre a água, que veio a promessa de Deus na palavra. Agora eu quero falar numa fé inabalável sobre a história de Daniel. Foi citado no versículo dessa noite sobre fogo. Então vamos falar de fogo ardente. Quantas vezes a adversidade não vem dessa forma, que parece que a gente não vai aguentar. Nós temos noção ainda da água, porque aqui todos já entraram numa praia, numa piscina. A gente sabe mais ou menos o que é ali dentro da água. Mas é essa fé que Deus pede para nós essa noite. Essa fé inabalável de Daniel. Foi dentro do fogo. Não foi de ladinho, nem por cima. Foi dentro do fogo. Glória a Deus, aleluia. A história de Daniel e seus amigos
É uma demonstração de fé ardente, literalmente ardente, e coragem inabalável. Em Daniel 23 e 25, eles são jogados em uma fornalha ardente por se recusarem e adorarem a imagem de ouro. Um decreto do rei Nabucodonosor que desafiava a sua devoção a Deus. No entanto, são milagrosamente preservados. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesar neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A presença do 4º homem na fornalha, descrito como semelhante ao Filho de Deus, é uma manifestação de proteção divina e da fidelidade de Deus para com aqueles que o honram. Essa história nos ensina que ninguém, em meio às provações mais intensas, mesmo nas provações mais intensas, Deus está conosco, nos protegendo, nos fortalecendo. A fé inabalável de Sadraque, Mesaque e Abednego serve como um exemplo inspirador de como devemos permanecer firmes na nossa devoção em Deus. Alguém aqui já se sentiu dentro de uma fornalha? Dentro de um problema, de uma dificuldade? E Deus muitas vezes se cala, e você tem dúvidas. Será que vai acontecer? Ah, meus irmãos amados, aprende essa fé inabalável, aprende essa fé em Deus. Eles estavam passeando dentro do fogo, um lugar que era para queimá-los de imediato. O fogo, eu não vejo coisa pior que o fogo. E Deus deixa esse texto para nós dizendo: eu posso todas as coisas, dentro do fogo também. Na igreja tem 2 povos. Tem aquele que tem a fé do possível. Ah, Deus pode. Mas tem aqueles que têm a fé no impossível. E com esses 3 essa noite, nós aprendemos, para manter a nossa promessa viva, aprendemos a ter uma fé viva, uma fé inabalável. Eu sei que cada um de nós temos problema. Eu estou passando por uma adversidade muito doída. Está doendo muito. Mas hoje Deus falou comigo e eu fiquei lá, igual esses 3 dentro da fornalha, falando: Senhor, Tu és fiel. E isso não é para a morte, isso é para a vida. Gratidão por lembrar a mim que eu tenho uma promessa. E essa promessa chegou aos meus filhos, chegou à minha família. E hoje eu posso estar aqui, glorificando esse Deus e honrando Ele através da promessa na minha vida. Estou aqui viva, inteira,
sentindo a presença dEle, sentindo a presença dEle na minha vida, dizendo: não é para a morte, é para a vida. Eu sei que muitas vezes é demorado e a gente não compreende, mas já foi falado essa noite: calma, calma, tenha calma em Deus. Ele sabe de todas as coisas e Ele está trabalhando. Ele não está, Ele pode estar em silêncio, mas Ele não está parado. O nosso Deus é um Deus de movimento. Ele é um Deus de movimento. E a promessa dEle não falha. Nunca falhou e nunca vai falhar. Na vida cotidiana, devemos nos lembrar que nós somos chamados a viver as promessas de Deus, não apenas em momentos de crise, mas em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, todos os dias, todos os momentos. Os irmãos sabem o que é estar em foco, com foco em Jesus Cristo, para não esquecer a promessa. É lembrarmos todos os dias de buscarmos esse Deus relacional, um Deus que quer relacionamento com a gente. Ele deu a promessa e Ele fica todos os dias, porque Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua tristeza, Ele conhece a sua alegria, Ele conhece o seu momento de euforia. Todos os dias Ele olha para você, e todos os dias Ele quer que você se relacione com Ele através da palavra, onde está todas as promessas dEle. A promessa que diz que aonde você colocar a planta do seu pé, ali Ele está. A promessa que diz que você e a sua casa servirão ao Senhor. A promessa que diz: eis que um filho nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. 400 anos antes. Oh, aleluia! Como é bom viver as promessas de Deus! Como é bom viver as promessas de Deus na nossa vida! Oh, aleluia! O Senhor Jesus falou muito, muito, muito comigo através dessa palavra. Eu quero agradecer ao pastor Fabiano, porque Deus falou demais comigo. E eu tenho certeza que Deus falou com cada um esta noite. Foco em Jesus. E para ter esse foco em Jesus, ler a palavra todos os dias, meditar na palavra todos os dias. Para onde iremos nós, se só Tu tem palavra de vida eterna? O que faremos hoje, se só Tu tem palavra para dirigir as nossas vidas? Aí amanhã amanhece de novo. O que faremos hoje, se só Tu tem palavra de vida eterna? Aí depois amanhece. A semana que vem amanhece. O mês que vem amanhece. O que faremos hoje, se só Tu tem palavras de vida eterna? Se aplique na palavra, meus irmãos. Se dedique à palavra. Foco em Jesus. Foco em Jesus.
É só através dessa palavra viva e eficaz, essa palavra que vai acalmar seu coração, essa palavra que vai trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança, que vai fazer você lembrar das suas promessas, aquelas realizadas e aquelas que estão para realizar, aquelas que estão aí na porta para ser realizada. Tem promessa que Deus fala hoje e pode acontecer esta semana mesmo, esta semana mesmo na sua vida. Basta você praticar a fé, basta você dizer para a dificuldade: eu tenho um Deus e sobre mim está uma promessa, sobre mim está uma promessa. Glória a Deus. Eu queria chamar os músicos aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Em Cristo vivemos dessa forma. Não só experimentamos as bênçãos de Deus em nossas próprias vidas, mas também inspirando outros a buscar a fé e a experimentar a transformação que Ele pode fazer. Podemos viver a promessa de Deus através dos atos simples de bondade, de generosidade, como ajudar um vizinho necessitado, oferecer um sorriso a estranho, ou doar uma causa nobre. Também podemos viver as promessas de Deus através de nossas palavras e ação, defendendo a justiça, promovendo a paz, compartilhando o amor de Cristo com aqueles que estão sofrendo, falando do amor. Essa promessa de Deus que está sobre a sua vida não pode parar em você, não pode parar em você. O Senhor tem projeto e tem planos e promessa na vida de muitos, que vai ser alcançado através da sua vida. Conclusão: as promessas de Deus que Deus nos oferece no caminho seguro e cheio de esperança, um mapa para navegar pelas incertezas da vida com confiança e coragem. Ao orar, jejuar e manter nossa mente limpa e focada em Deus, podemos nos reconectar com Ele através de Jesus, que é a nossa ponte para a vida eterna, o caminho, a verdade e a vida. Ao vivermos essa verdade, compartilhamos as maravilhas do reino de Deus aqui na terra, antecipando a plenitude da sua presença na eternidade, onde desfrutaremos da sua glória para sempre. Que possamos ser instrumento da sua graça, levando esperança, levando amor e ao mundo que tanto precisa. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Queria convidar a amada igreja para ficar em pé. Aleluia.